Bem-vindos ao treinamento Pães Perfeitos o dia todo. Neste vídeo, apresentaremos passo a passo o processo de panificação, para aperfeiçoamento das equipes em cada etapa. Recebendo e armazenando. Verifique sempre o produto quando for entregue na loja. Condições da caixa e data de fabricação. Procure por cristais de gelo nas bordas e balance a caixa para certificar-se que as baguetes estão soltas e não congeladas. Coloque os pães no congelador, que deve estar com a temperatura ajustada em menos 15 graus Celsius ou inferior, para evitar o choque de temperatura. Atenção! Se você optar por colocar a caixa de papelão direto no congelador, verifique com a vigilância sanitária local os procedimentos permitidos para armazenamento. Não esqueça do controle do PEPS. As primeiras baguetes que entram no congelador devem ser as primeiras a sair. Colocando na forma. Ao retirar os pães do congelador, o importante é colocar a baguete na forma inox ou já nas formas de silicone. Atenção! Só use a forma de silicone nesta etapa para pães que não serão condimentados posteriormente. Descongelamento. O processo de descongelamento acontece no retarder dentro do refrigerador com uma temperatura controlada entre 0 a 5 graus Celsius, para que a massa não cresça nesta etapa. Atenção! Nunca ultrapasse 12 horas e recongele os pães já descongelados. Pulverização. Depois de remover os pães do retarder, coloque-os nas formas de silicone se ainda não estiverem nelas. Ao dispô-los nas formas, certifique-se que a massa ocupe todo o espaço da forma, alcançando suas extremidades. Borrife o topo das baguetes com água. O processo de borrifar vai impedir a formação de uma casca dura e o choque de temperatura na massa quando levada ao forno. Condimentação. O processo do pão gourmet para pães condimentados é bem importante. Disponha uma xícara de condimento nas formas apropriadas de acrílico. Role e envolva 2/3 da baguete. Não condimente a parte inferior. Retorne o pão condimentado para a forma com o lado não condimentado para baixo. Mantenha sempre as baguetes alinhadas. Balance o condimento periodicamente para distribuí-lo no recipiente. Atenção! Não exceda o espaço das divisórias para colocar os condimentos. Marcação. A etapa de marcação é essencial para dar um ar de pão caseiro às nossas baguetes. Para marcar, use uma faca apropriada e faça 4 marcas na diagonal. Atenção! Os pães condimentados devem ser marcados após a etapa da condimentação. Tempo de repouso e resfriamento. O repouso das baguetes deve ser feito na temperatura ambiente, até o pão alcançar a temperatura interna de 10 a 12 graus Celsius. O tempo varia entre 15 a 40 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Se a temperatura interna estiver acima de 12 graus Celsius, é necessário descartar os pães. Equipamentos. Profer. Pré-aquecer de 37 a 41 graus Celsius. Configure a umidade para 80 a 85%. Forno. Pré-aquecer sempre na temperatura a 177 graus Celsius. Fermentação. Depois de configurar as temperaturas do Profer, coloque as formas de silicone. O tempo aproximado de fermentação é de 50 a 60 minutos. A massa deve alcançar 75% do seu tamanho final. Atenção! Verifique se o procedimento está sendo feito corretamente. Verifique se há uma névoa que cobre o vidro e não gotas de água escorrendo. Condimentação do pão 3 queijos. Depois de fermentar o pão, retire-o do Profer e borrife com água para dar aderência ao queijo. Espalhe 14 gramas de queijo ralado de forma uniforme em toda a parte superior das baguetes. Assando. Asse até alcançar uma cor marrom dourada. O tempo de assar varia de 13 a 18 minutos, dependendo do equipamento. Atenção!
Asse pães frescos a cada 4 horas, ou de acordo com a demanda da loja. Importante: não abra o forno durante o processo, para não comprometer a qualidade do produto. Resfriamento: remova o pão do forno e coloque-o no rack de resfriamento, o mesmo que foi utilizado para a etapa do repouso. Deixe os pães em temperatura ambiente por 30 minutos. Atenção! Não deixe o pão exposto por um período maior que 30 minutos, ele pode ressecar. Armazenamento: armazene os pães no gabinete uma vez que foram completamente resfriados e mantenha a porta fechada. Desse modo, teremos sempre pães frescos e organizados o dia inteiro. Rotatividade: para manter a qualidade dos pães servidos em sua loja, somente utilize pães panificados do dia anterior até às 11 horas do dia seguinte. O importante é sempre certificar de que os pães servidos na hora do almoço foram assados no dia. Lembre que é essencial sempre checar a qualidade dos pães antes de serem oferecidos aos nossos clientes. E agora, vamos fazer arte em forma de sanduíche!